Rafa e Bruno, vamos começar falando então do Inter, que vai encarar o Bragantino, já que eu acabei de te falar aqui. Só o Bruninho, só uma vitória, apenas uma vitória e um empate para estar com o pé na Sul-Americana e participar de uma competição sul-americana, né? Que dá direito, se vencer, claro, a uma vaga na Libertadores. Como é que está a situação na tua visão, Bruno? A situação do Inter para garantir esses 4 pontinhos? Há quem defenda, né, Luiz, Rafa, quem nos acompanha, de que o Inter tem que estar na Sul-Americana, que talvez seja o campeonato mais acessível para conquistar em 2024. Eu já tenho uma visão errada. O Inter tem que estar na Libertadores. Não, diferente. Acho que é uma visão errada. Por quê? Porque eu acho que o Inter tem que estar nas principais competições. E a Libertadores é a principal competição. Então, o time do tamanho do Inter eu concordo contigo. Exatamente. É muito pouco se contentar pela Sul-Americana. Mas, estando na Sul-Americana, tem que brigar para ser campeão. E uma vitória, um empate, como falaste, Luiz, garante o Inter na Sul-Americana de 2024. Então, é necessário, mas é mais necessário ainda vencer por esse ponto que o Rafael levantou anteriormente, para afastar qualquer possibilidade, né? Porque por mais que o Inter vença, se distancie, ele ainda não está completamente livre do rebaixamento, né? No jogo atrasado desse fim de semana, o Cruzeiro venceu o Fortaleza no Ceará e acabou saindo da zona de rebaixamento, fazendo com que o Inter esteja 5 pontos, né, fora, distante da zona de rebaixamento, nesse momento que o primeiro é o Bahia. Então, o Inter tem que livrar esse perigo, né, afastar, e quem sabe contra o Bragantino, né, e vencendo o Bragantino também pode colaborar com o Grêmio, já que o Bragantino pode entrar no G4, né? Aliás, o Grêmio perde essa condição do G4 na quarta-feira, né? Qualquer resultado. Tem Flamengo e Bragantino, então quem sabe com a somada vitória do Grêmio, o Inter pode colaborar também, mas será difícil. Tem que almejar coisas maiores, não consegue mais Libertadores, então que seja a Sul-Americana da próxima temporada. Rafa, pegando o gancho do Bruninho, é tão pouco, né, para escapar. É tão pouco. Se precisa tanto. É tão pouco para escapar do rebaixamento. Nem dá para pensar em rebaixamento, né? Pelo amor de Deus, não vamos pensar isso. Mas do jeito que vem jogando as últimas partidas, o que vem apresentando, é no mínimo preocupante. Porque o desempenho está muito abaixo. Os resultados também não ajudam e o desempenho está abaixo do que se espera do Inter, para não ter esse final de campeonato aí como um fim de feira. O Inter tem que ter sim uma aplicação um pouquinho maior e eu nem sei se precisa 4 pontos para chegar. Dependendo do desempenho e da pontuação em relação à tabela dos times que estão lá embaixo, o Inter até pode entrar na Sul-Americana e escapar do rebaixamento automaticamente com menos pontos, talvez 3 pontos. Mas tem que trabalhar para ganhar esses jogos restantes aí. É um ano que tem essa situação política no Inter e isso não pode influenciar dentro de campo. Os jogadores têm que estar focados somente nos adversários. A comissão técnica não pode estar com a atenção dividida em renovação de contrato ou não. Tem que estar focado somente nos resultados de campo, porque ainda tem jogos e o Internacional ainda precisa pontuar para fugir do rebaixamento, que eu acredito que é uma situação mais longe, essa questão do Inter cair, mas existe um risco. E principalmente chegar numa Sul-Americana. Então tem uma questão política que está com uma sombra grande aí nesse final de ano do Internacional. Então o Inter tem que afastar, rechaçar essas questões de política, interferir no vestiário, interferir no restante do brasileiro em campo. Tem que focar o Cudê e os jogadores, se não vão ficar o ano que vem, se o Cudê não vai ficar o ano que vem, se vai ficar. Isso é para quando terminar o brasileiro. Faz a pontuação necessária, joga da maneira que precisa jogar, com intensidade, para terminar o ano bem e deixar o torcedor do Inter mais tranquilo para começar, o torcedor e a próxima direção também, né? Para começar um ano de 2024 com uma projeção, com um planejamento melhor e quem sabe aí um ano mais leve, né? Porque esse ano de 2024 foi pesado para o Internacional. Teve quase ali na Libertadores, mas o quase não é a cereja do bolo. Então tem coisas para refazer sim para o ano que vem, mas primeiro termina esse ano dignamente. Perfeito. Bruninho, esse enfrentamento com o Bragantino, o Cudê vai estar com um problemaço aí, um problemão. Sem o Ener Valencia
e também sem o seu cérebro, o jogador mais cerebral do time, o carteador. Illuminati O do meio. Illuminati, que deixa Alan Patrick. o que deixa os jogadores pifados. Clareia o time, né? Exatamente. Entendi. Alan, como é que vai ser para montar esse time contra o É um Bragantino? problema, né? Porque o Inter perde as principais referências, né? Caso confirme realmente que o Valencia esteja de fora, eu não vejo potencial ainda no Luiz Adriano, acho até que é um fim de ciclo dele no Internacional. Sim, então, acho que é complicado colocar um atleta que pouco acrescentou durante o ano nessa reta final, que o Inter ainda tem algumas pretensões, que seja, por menor que chegar a uma Sul-Americana. Daqui a pouco, como substituto do Alan Patrick, o Maurício centralizado e coloca alguém pelo lado direito, acho que é a melhor alternativa ainda, né? Ano passado, se a gente for lembrar, o Alan Patrick foi reserva do Maurício, né, na reta final. O Maurício empilhou gols, né, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro. Então, acho que é uma boa oportunidade para o Maurício por dentro, né? O Maurício também que deve estar fazendo os últimos jogos dele pelo Inter, né? O Inter precisa vender. O Johnny vai para o Betis, o Maurício deve deixar o clube na próxima temporada. Talvez consiga vender também, né? Repassar, colocar, avançar, né? no mercado esses jogadores como Tauan Lara e Matheus Dias, que foram campeões pan-americanos. Isso pode ser bom para o Internacional, até para os cofres do clube que precisa vender jogadores. Mas voltando ao assunto principal que tu perguntou, Luiz, em relação ao jogo contra o Bragantino, é difícil. Acho que para a vaga do Alan Patrick, a melhor opção é o Maurício. E aí, do outro lado, pode colocar o Pedro Henrique, mas ao mesmo tempo o Pedro Henrique pode entrar no lugar do Valencia, o Valencia realmente ficar de fora. Então é um problema que o Eduardo Cudê tem, mas agora ele não pode reclamar, né? Ele tem uma semana inteira para preparar essa equipe e tem que ganhar do Bragantino. Independente, mas se ganhar vai ajudar o Grêmio. Não pensa nisso. O Inter primeiro precisa se ajudar antes de qualquer coisa. Até porque se tiver essa história de ajudar o Grêmio, essa rivalidade aí entre a dupla Grenal, o Grêmio não está se ajudando, né? Nem agora, quer dizer, né? o Grêmio não está se ajudando. Então não tem essa de ajudar o Grêmio, né? Fazer um resultado negativo contra o Bragantino, isso não existe, né? O Bruno foi feliz. Primeiro o Inter tem que se ajudar. É isso aí. A situação não está mil maravilhas no Beira-Rio, né? O ambiente não está 100%. O Inter tem que correr atrás de um prejuízo. Deixou o torcedor constrangido com os últimos resultados, né? Então, tem que focar sim, buscar os 3 pontos contra o Bragantino. Vai ser difícil, desfalcado. O Bragantino muito bem treinado pelo Pedro Caixinha. Para mim, uma surpresa muito positiva. Não conhecia o trabalho desse português. Encaixou muito bem com um time jovem. Um time também que tem projetos a longo prazo. Um time que planeja o ano. Tem uma estrutura financeira para bancar os jogadores. Tem um bom investimento em atletas jovens. E depois tem um retorno. Mas dentro de campo o Bragantino está brigando sim diretamente esse ano de forma surpreendente. Eu até imaginava o Bragantino num G6, num G4, mas está brigando pelo título. Tem chance. Está brigando pelo título. Sim. Então é um jogo dificílimo para o Internacional, que se empatar não é um mau resultado não. O Inter sem o Alan Patrick, provavelmente sem o Valencia, que está com lesão. Considera que não vai ser um mau resultado. Não, se o Inter empatar com o Bragantino, nessa situação, o Inter não tá desempenhando, o Inter está jogando abaixo. E o Bragantino vem interessado na competição e vem jogando bem, o Bragantino. Então, o Inter vai ter, no meu entendimento, a minha perspectiva para esse jogo é de muitas dificuldades para o Inter no Beira-Rio. Então, que o Cudê deu o seu jeito de não perder e não deixar mais constrangedor ainda esse final de Campeonato Brasileiro para a torcida colorada.